Bom, gente, hoje a gente vai deixar quebrar a liderança. Porque o nosso objetivo com esse episódio de hoje é convencer você, líder de pessoas, a parar de ser líder de pessoas, a sair desse cargo. Vai fazer outra coisa, vai vender coco na praia, vai, sei lá, ser especialista, porque é foda ser líder, é um saco, é difícil. E a gente tá aqui pra falar que não é glamuroso e não é legal, né? E a gente tá aqui pra falar por que que você tem que parar. Por que que você tem que sair? Por que que você tem que deixar de ser liderança, né? Mas pra você Isso poder aí. deixar, você tem que lembrar o que que é bom. Então, Letícia, o que que você tem que saber? Já que você falou, não, eu quero ficar. Então tá, então o que que você tem que, então o que que você tem que ser bom pra ser um bom líder de pessoas? Eu vejo, gosto muito de uma metodologia de Harvard que fala que você tem que liderar a si mesmo, Uhum, liderar o negócio, né, que seja entregar, e liderar o time, uhum, né? Que para mim é a habilidade que a pessoa tem, né, a gente está falando nessa parte de time, de desenhar esse time, de contratar, de treinar essas pessoas, de fazer essas pessoas entregarem, performarem, né? Então é isso que eu vejo assim, de uma forma mais estruturada, o que que eu vejo, né, que é o papel do líder. E aí, se você me falar o que que é um bom líder, difícil, né? Mas eu acho difícil. que é a pessoa, assim, pela minha experiência, né? A pessoa que se preocupa realmente comigo, com o Uhum, meu bem-estar, com a minha saúde, né? Que me dá feedback frequente e transparente. Então, é que uhum, não fala só o que eu quero escutar, que me uhum. mostra as possibilidades, que me dá caminhos. Enfim, eu acho que conversa comigo no dia a dia, né? Porque tem muita gente, às vezes, muito líder que nem olha na cara do liderado. Aí é difícil você trabalhar. E eu acho Uhum, que principalmente me passa exatamente o que precisa ser entregue, o que é uhum, esperado, né, de um determinado projeto, da minha posição e até para eu ser promovido. Então, eu acho que em grandes uhum. linhas seria isso. E você, Rê? Entendi. Ou seja, você tá falando é basicamente botar regra, né? Não regra, mas combinar o jogo, né? Como diz minha mãe, o combinado não é caro. Então é deixar as coisas combinadas, como você falou, né? Eu acho que as melhores pessoas que eu tive me liderando têm algumas coisas em comum. Você falou muito do tipo se preocupar comigo, com a minha saúde, meu bem-estar e etc. E todas essas pessoas, elas sempre tinham uma preocupação genuína com a pessoa além do profissional, né? E aí eu não tô dizendo que você precisa ser amigo de todo mundo, mas é uma questão de ser humano, né? Tem os estudos que falam sobre futuro do trabalho, a gente viu um estudo esses dias do Fórum Econômico Mundial, World something, alguma coisa, não lembro. Esse mesmo. E aí, World Economic Forum. ela mesma. E aí, lá estava falando de algumas habilidades que seriam muito importantes, né, para o futuro e tudo mais. E sempre tem pelo menos uma ou duas, três que são o que as pessoas chamam de soft skills ou skills comportamentais, habilidades comportamentais. E por que que eu acho isso importante? Porque isso é necessário para a sobrevivência do mundo. Conforme as coisas vão ficando cada vez mais automatizadas, talvez trabalhos operacionais ficando cada vez mais automatizados, etc., o que que sobra? Sobra o ser humano. E aí você precisa saber trabalhar com o ser humano. Isso é para todo mundo. Mas quando eu penso no lugar onde você mais lida com o ser humano, é ser uma pessoa líder, tá numa posição de liderança, né? E por isso que a gente começou esse negócio falando que não é glamuroso. Porque para quem acha que lidar com gente é glamuroso, não é. Pensa no vizinho que você não gosta. Pensa na pessoa que você foi comprar um café e te tratou ruim. Não é fácil lidar com o ser humano. Você imagina o quanto ela deve ter lidado com gente que reclamou por qualquer coisa. Ah, está 2 graus mais quente do que eu gosto do meu café. Bom, esse é um problema seu. Então, não é fácil lidar com gente. E o seu trabalho como líder é ajudar esse ser humano a trabalhar melhor, a ter um espaço maior, a desenvolver a carreira, saber o que está acontecendo, criar confiança, criar um espaço de segurança, né? Todas as questões mais importantes que as pessoas brigam muito para dar certo numa empresa, como por exemplo cultura, o principal fator que impacta uma cultura é a sua liderança direta. Porque pense no seguinte caso: ah, eu tenho que fazer avaliação de desempenho, mas se meu líder não tá fazendo o dele, não fez ainda, por que que eu vou fazer, né? Se o meu chefe tá fazendo, por que que ele não fez, por que que eu vou fazer? Se o meu chefe tá pedindo reembolso de despesa que eu não devia, por que que eu vou pedir também? Então, essa pessoa representa a cultura no dia a dia, né? Então, se tem uma carga muito grande. E todas as boas lideranças que eu tive, mas aí é porque eu sou meio bagunceira às vezes. Era uma mistura de transgressora, de pessoa transgressora, do tipo, vamos dar um nosso jeito aqui, a gente vai resolver, mas também pessoas que tinham esse cuidado, que sabem,
querem saber o que tá acontecendo, que te dão umas chacoalhadas quando você precisa, né? Porque é como a Lê disse, não é só falar o que você quer, mas também é te dar uma chacoalhada quando você precisa ouvir. É saber, tipo, sentar e conversar e dar um feedback direito, assim, sabe? Não falar pra você, eu estou achando que a sua ansiedade te atrapalha. Legal, obrigada. Eu sei, meu psiquiatra acha, meu psicólogo também. Tudo! Arrasou! Amo! Mas, assim, conversar, dizer, nesses momentos, eu vejo esses comportamentos, essas situações aqui, já entrando teoria de feedback, já, né? Esses momentos, esses comportamentos, essas situações que eu vejo aqui que poderia melhorar. Então, ter essa conversa aberta que rola o tempo todo, onde conversa de feedback, falar coisas que precisam melhorar, coisas que estão indo bem, começam a fazer parte do dia a dia e começam a fazer parte de conversas, sei lá, do cafezinho e tal, que fica tão fácil, fica tão tranquilo, fica tão simples, putz, é muito fácil de ser liderado por uma pessoa assim, sabe? É muito mais legal, é muito mais prazeroso. Então, por isso que quando eu faço entrevista, conversando com gente, eu sempre falo que eu gosto, eu sempre quero garantir que eu sou próximo das pessoas que me lideram. Porque pra mim é importante ter uma relação de vulnerabilidade com essa pessoa. Pra eu poder dizer assim, não estou bem hoje, tá tudo esbagaçado aqui dentro, minha filha. Esse fuzuê aqui de dentro não tá rolando hoje. Então preciso um dia off, talvez eu esteja um pouco pior nas reuniões, talvez eu não vá entregar tanto quanto seja lá o que for, eu tenho uma pessoa do outro lado que entende, que me ajuda, e principalmente no meu caso, que tendo a dramatizar as coisas um pouco mais, que tendo a pensar assim, o mundo vai acabar, né? Eu vou levar é hoje que o mundo acaba, né? Essa habilidade de, tipo, de desescalar os problemas, sabe? Assim, de trazer pra terra, pra mim é muito importante. Então, ter essas pessoas que podem simplificar e dizer, e de fato ser muito sincero sobre o que é grave, o que não é grave, o que é esperado, o que não é esperado, tira muita confusão. E eu sempre tive boas relações, assim. E aí, só que eu sou uma pessoa um pouco mais informal, né? Então eu gosto de construir uma relação mais próxima. Por isso que eu e a Lelê estamos aqui, somos amigos há muito tempo, porque a Letícia foi minha chefe, meia dúzia de lugar, né? E a gente sempre teve uma relação muito, muito informal enquanto no time. Então, assim, a gente falava as coisas um pro outro sem filtro, né? Que é uma relação que eu pessoalmente gosto, né? Tipo, hoje não tô afim de trabalhar. Nem eu. Exato, exato. Nossa, zero vontade nessa reunião. Mas acho que realmente a gente tinha e continua tendo uma relação que eu acho que até vai ultrapassa, né, os limites da liderança, né, Rê? Uhum, Mas é o tipo de relação, assim, que me fez muito bem e que eu curtia muito. E acho que uma coisa que eu adorava também, quando você dava, assim, eu saía da reunião, você me dava aquele chacoalhões. Você manda muito mal essa reunião. Você não precisava ter falado isso, ou ter feito isso. Eu falava, cara, fiz merda mesmo. Nossa, desculpa. Mas de ter isso dos dois lados, né, Rê? uhum, Porque a gente tem uma questão de colaboração, os dois estão se ajudando. E eu acho que isso se traduzia, assim, em resultado para a empresa, né? Fazer as coisas rápido, uhum, né? De provocar mudanças grandes. uhum. E aí eu queria que a gente contasse um pouco das histórias, né? Com certeza, Histórias de porque o mudanças. negócio se você não tem a informação, se você não tá conversando com a sua liderança, o que acontece? Você começa a criar história na sua cabeça, porque você não tem a informação. Porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que é e o que não é esperado, sobre o que você vai ser avaliado ou não, sobre o que funciona ou não funciona. E aí, quando você não tem a informação, você cria história, né? E é muito interessante que eu tive umas situações, assim, na minha vida, tão difíceis, assim, com umas lideranças, assim, que é tão simples quanto feedback, pra mim, acho que eu tenho duas histórias muito, muito emblemáticas na minha vida com feedback. Uma delas eu lembro que uma das empresas que eu tava trabalhando, e, enfim, tava fazendo um trabalho super legal, meu comportamento aparentemente não era o melhor, né, eu sempre fui um pouquinho mais transgressor, mais barulhento, mais de chacoalhar tudo, e às vezes eu não ia necessariamente pelos melhores caminhos, né. Hoje, em reflexão, pensando naquele tempo, eu consigo entender, né? Por que que algumas pessoas estavam incomodadas. E aí, eu lembro que eu fui receber um feedback da minha avaliação de performance, que lá era uma vez por ano, todo aquele bloco bem antigão, bem quadradão. E aí eu fui conversar, e eu lembro que eu fui receber esse feedback, né? E eu lembro que eu sentei na sala pra ouvir o feedback, e tinha algumas coisas lá que eu entendi, né? Que foram cagadas mesmo. Agora, outro feedback. Aí eu recebi uns feedbacks que o meu comportamento era muito informal.
E aí tinham dois grandes problemas com esse feedback. Um deles é que o feedback ele era sobre a minha pessoa, ele nunca foi sobre o meu comportamento, nesse específico, porque eu pedi exemplos. E os exemplos que me davam eram sempre sobre a pessoa e não sobre nessa situação você falou isso, você falou aquilo, né? Era sempre sobre a pessoa. E aí, eu na época, eu não entendi o que que significava. O que que eles quiseram dizer com o meu comportamento ser muito informal. E aí eu descobri porque eu sou viado, entendeu? Depois eu descobri que é porque eu estava sendo afeminado demais. Porque eu estava sendo muito informal e eles estavam lendo isso como eu era, por ser mais informal, por falar uma gíria ou outra aqui e tudo mais, isso era visto como informalidade, portanto não era legal, né? E era muito interessante porque a parte que me protegia é que os meus clientes internos davam feedbacks positivos diretamente para a diretora da área, falando: estamos muito felizes que você contratou o Renato. E aí, ai, que legal, amamos trabalhar com ele, ele é ótimo. E ela não gostava de mim. Então, na hora onde ela podia, ela me esbagaçou, né? E aí eu lembro que eu tive esse feedback. Eu nunca esqueci. Eu saí tão chateada desse feedback, eu fiquei tão mal. Que eu falei, cara, eu não esperava nada disso. Isso tudo é surpresa pra mim, né? E lembro que eu tava numa reunião com a minha chefe, eu falava pra ela, eu falava assim: como é que você quer que eu melhore? Se a gente esperou até o momento onde isso vai impactar a minha vida, a minha carreira, as minhas coisas, pra falar tudo isso que tá errado. Como é que eu ia saber? Ah, é porque as pessoas têm medo de falar com você, e aí elas ficam, acham que você não vai receber bem, e nananã. Eu falei, tá bom, isso é outro feedback, né? Depois de entender, foi outro feedback, outra situação. Eu falei, nem com você elas falavam? Pra você minimamente falar comigo? Sabe assim? Tipo, eu lembro de ter ficado muito puto, porque o feedback foi pessoal, o feedback foi sobre a pessoa que eu era, sabe? E aí eu lembro que eu falei pra minha chefe, eu falei assim, mas fiquei pensando sobre tal, quando vocês falaram que eu era muito informal. Fiquei pensando, eu tô achando que é porque eu sou gay, que é porque é o jeito que eu mostro a minha sexualidade, por eu falar quem eu sou, eu nunca tive muito filtro com isso, eu sempre fui quem eu fui e falava do jeito que eu falo, e já ouvi feedback falando que eu não quero muita piadinha, né, não quero muita gracinha, coisas do tipo que se eu te fizer muita gracinha ou se eu for muito eu numa reunião com uma pessoa líder, eu não vou ser respeitado, e eu sempre ia acompanhado de alguém que não era como eu na reunião quando eu ia falar com uma pessoa líder, porque senão eles não iam me ouvir, né? Então, esse tipo de coisa, assim, que eu vim desse lugar pra esse segundo lugar. E aí eu ouvi esse feedback e eu falei pra ela. E ela falou assim: imagina! Imagina, não. Não é assim. Não, não. Eu acho que Depois assim. RH tem fama ruim por isso, né? Exato. Não, nossa diretora, ela é super pró-diversidade. Isso nunca viria desse lugar. Nunca viria desse lugar. Aí ela falou assim, inclusive, eu tava conversando com um amigo meu, eu entendo que é difícil, é super complexo. Eu tava conversando com um amigo meu e a gente tava falando sobre isso e eu acho que assim, você precisa se aceitar mais. Letícia, eu nunca esqueço que eu ouvi essa frase. Criou uma intimidade que não existe, né? Criou uma intimidade que não tem. Que é o lado ruim de eu ser tão informal quanto eu sou. Porque as pessoas criam uma intimidade comigo que eu não dei pra elas, né? E aí elas começam a achar que é minha melhor amiga, que pode falar tudo pra mim, que eu não vou, eu vou receber tudo. Só que eu sou um ser humano um pouco sensível, gente. Tem que ir com um pouco de calma algumas coisas assim, vai com calma. E aí eu saí, logo depois disso eu nem preciso falar que eu saí, que foi exatamente o que a Lelê falou. Eu infernizei a Letícia até ela me contratar, e ela me contratou. Eu saí, porque eu me sentia tipo horrível naquele lugar. Foi uma experiência muito ruim. Infelizmente foi uma Queriam que experiência você muito ruim. fosse uma pessoa que você não era, né? Acho que Pra esse é o você bom. poder entrar num padrão. Esse é um ótimo resumo, Lei. Você tem total razão. Foi isso mesmo. Queriam me colocar num quadradinho que eu nunca seria. Nunca fui e nunca seria. Sua vez Mas de é contar a bem bucha. Já difícil essa contei a minha questão da bucha, Lê. máscara, né? É Essa difícil. questão da máscara, eu quero fazer a gente pode fazer um Um episódio episódio só sobre sobre isso, isso, né? né? Que eu acho que é bem Caraca. interessante. Eu tenho tanta história ruim para contar, tenho boas também. Vou começar por uma boa. Essa pessoa não era uma liderança direta minha, mas é aquela coisa, né, matricial. E eu lembro que eu sempre trabalhava muito, porque eu sempre gostava muito de trabalhar, mas também eu queria entregar, e eu acho que era uma necessidade que eu tinha de me provar, tal. E aí eu tava no escritório, trabalhando 11 horas da noite, essa pessoa chegou e falou assim: escuta, o que você chegou? O que você tá fazendo aqui no escritório essa hora? Aí eu falei, tenho muita coisa para entregar, tal. Ela falou: não, olha, se você está trabalhando muito, tem alguma coisa errada. Ou a área está muito subdimensionada, ou você não está sendo eficiente no seu trabalho. Então, de agora em diante, priorize o que você tem que fazer
no horário de trabalho e vai embora, porque aqui não é a cultura da empresa ficar dormindo no escritório. Mas, gente, foi nessa hora que eu senti que pela primeira vez alguém no trabalho se importava comigo. Uhum. Pode não ter sido esse o objetivo dela, mas foi assim que eu me senti. Alguém quer que eu tenha um work-life balance, né? Um equilíbrio vida-trabalho. Alguém tá me vendo ali. Eu não sou só mais um número, mais uma cadeira, sabe? E isso me marcou profundamente, assim. Eu admiro muito essa pessoa até hoje, a gente tem contato, mas realmente foi um grande exemplo para mim, né? E é muito E aí interessante o tem as quão histórias simples é. ruins. É super simples uma coisa, né, Lê? Desculpa te cortar, mas me mexe comigo Imagina. muito o que você falou, porque é muito simples. É super simples. Às vezes é tão simples quanto você sentar com um ser humano e conversar e falar, tipo, e fazer esse papel da pessoa que permite o autocuidado, que permite o limite, que te ajuda a encontrar o seu limite. Porque muitos de Não nós é que errado, né? Exato, porque muitos de nós que vamos para o mundo do trabalho, a gente vai com essa coisa do eu tenho que vender a minha alma para ser valorizado, para ser. Muitos de nós que temos essa coisa de ter a nossa identidade validada pelo outro, a gente tem o nosso valor validado pelo outro, sabe? Muitos de nós vivemos isso. A gente vai para o trabalho, a gente entrega tudo, porque como você falou, eu quero qual que é a palavra? Me fugiu. Eu quero me valorizar, eu quero, enfim, Me sentir me cuidada, né? provar. Sentir que Essa é a palavra. eu não sou eu não sou só propriedade da empresa, eu sou um ser Exato. humano, né? E Mas esse esses líderes ponto são. de Desculpa, eu falar que esses líderes são importantes para não, lembrar que a gente é ser humano. isso é muito legal. E aí eu acho que eu levei isso a minha vida toda. Sempre que eu vi alguém lá trabalhando até a noite, eu no escritório, eu sempre perguntava isso e sempre que a gente precisava fazer algum projeto, eu tentava falar, galera, então depois vocês compensam, eu tiro tempo aí de férias e por aí vai, né? Então é uma coisa que me tocou muito e eu acho que me inspirou a ser uma liderança melhor também. E aí os exemplos ruins, né? Também foi logo que, né, assim, eu tava morando em São Paulo, então foi uma adaptação da cidade grande. E aí teve uma época nesse lugar que eu chegava a trabalhar assim, 20 horas por dia, às vezes final de semana, não parava. E aí eu recebi uma ligação que um primo meu muito próximo tinha morrido, levantei e fui chorar no banheiro. Aí a minha chefe foi atrás de mim e virou e falou assim: Você não sabe separar a vida pessoal e profissional mesmo, né? É assim, tipo, uma pessoa morreu, é uma Meu morte, e eu só pai. trabalhava. Eu vivia para trabalhar, não tinha nem final de semana, porque ela me dava um monte de coisa que era inviável de fazer no meu tempo de trabalho. E Gente aí, do essa mesma céu. chefe, foi isso. E essa mesma chefe, era assim, hoje eu vejo que foi assédio moral, né? Eu lembro que um dia eu tava levantando para almoçar, e aí ela falou assim: Ué, você tá indo onde? Eu vou almoçar. Não, você tá cheio de fazer coisa. Você tá cheio de coisa para fazer hoje. Você não vai almoçar, não. Você vai ficar aqui trabalhando. Então, assim, hoje eu vejo, eu não entendo por que que essa pessoa, né, tinha esse comportamento comigo, mas, assim, foi realmente muito dramático o que aconteceu, né? Um dia eu peguei e pedi demissão. Ela falou: Não, mas fica mais 6 meses. Eu falei: Não. Tipo assim, eu vou ficar até a gente conseguir encontrar uma pessoa o mais rápido possível, mas não vou ficar mais de 2 meses aqui. Porque, obviamente, estava me drenando, né? E aí tem um caso muito interessante também, que aí foi em outro lugar, que eu trabalhava com muitos homens, e tinha um dos donos da empresa, ele chegava lá todo dia e falava assim: ai, mulher não pode ser boa mãe, boa esposa e boa profissional, né? Aí ele falava isso todo dia, e eu era a mulher mais sênior lá, então eu me sentia mal por mim e pelas pessoas ali, as outras pessoas que trabalhavam, né? Que eram mulheres também. Aí um dia ele falou isso, eu falei assim: ó, vem aqui, vamos na salinha conversar. Uhum. Aí eu falei assim: olha, eu não entendo o porquê você tá trazendo isso. Que eu falei: olha, você quer me dar feedback de que eu preciso melhorar minha comunicação, de que eu preciso melhorar minha liderança, algum skill? Posso, agora assim, um pinto eu não vou criar. Eu não, assim, por enquanto eu vou continuar sendo uma mulher. Você quer que eu faça o quê? Assim, eu não entendi. Assim, quando E você até fala onde você isso, sabe, você não uma é um mulher não homem pode trans, né, Lê? até onde eu sei, eu não sou. E se eu quisesse ser. Não tá ali, não estava em jogo. A minha sexualidade não estava em jogo Nem a naquele sua momento. identidade de Aí eu gênero, falei, exatamente. minha... exatamente, minha identidade de gênero não estava em jogo naquele momento, o que era a questão profissional. E aí eu falei assim pra ele, eu falei, eu tô tentando entender, eu continuo tentando entender. Quer dizer que quando a mulher pare, tipo, criança saiu,
O LinkedIn é suspendido. É meio que isso que você tá. Assim, é alguma coisa nesse sentido. E assim, essa pessoa é, né, ego na lua, como O sempre, LinkedIn, homem, branco, o hétero, LinkedIn cis, corta né? seu acesso. É assim, gente, na cabeça dele, você pariu, É, cortou o acesso do LinkedIn. exato, o É LinkedIn isso. recebe uma É, notificação, pariu, corta o acesso durante 6 é. meses, desaparece 1 ano, E ninguém aí, trabalha. e aí foi legal, que eu falei, então, isso eu não posso mudar. Você fala uma coisa que eu posso mudar. E aí você decide se você quer ter uma pessoa, né, uma mulher trabalhando com você ou não. Aí, o que que vocês acham? Nunca mais aconteceu isso. Adorei. Mas eu poderia ter sido demitida naquela hora, né? Uhum, Então, esse tipo de coisa, assim, que eu fui passando e eu entendi que eu não aceito mais. Mas recentemente também, assim, eu ouvi de um chefe meu. Nossa, eu não sei o que que é, assim, a mulher tem uma dependência de ficar com a criança, né, com o bebê, negócio esquisito. Aí eu falei assim, gente do céu, a pessoa tem problema, realmente. Eu nem sei se eu ria, se eu... Mas enfim, né, obviamente, eu não queria mais ser aquele chefe. E por aí vai, então tem várias histórias, assim, tem boas e ruins. O que eu acho que essas pessoas que trazem, né, exemplos ruins, elas te ensinam o que você não deve ser, o que você não uhum, deve fazer. Então, exato, até nas situações ruins, a gente aprende, né? exatamente. E enfim, eu já tive chefe que falava assim: ah, não, você tá muito estressada, não trabalha na sexta-feira, tira off, tira quantos dias off você quiser, né? Então tinham Você coisas brigava comigo assim, o tempo sempre vão todo. Eu nunca esqueço um dia que quando a gente para tava tirar trabalhando, férias. e eu falava assim, não, mas eu lembro que eu sentei pra você, mas isso é, eu tenho trabalhado em terapia. Eu lembro que eu sentei e falei assim, você falava pra mim, você precisa tirar um dia off, pelo menos. E eu falei, mas eu não sei escolher um dia off. Genuinamente eu não sabia fazer isso, porque eu tava ainda naquela mentalidade do eu preciso trabalhar pra sempre e provar meu valor o tempo todo, né? E aí a Letícia brigou comigo. E não foi só a Letícia, vários chefes brigavam comigo. Eu sempre recebia essa bronca do Ô, tipo, Rê, mas eu lembro da gente sentar, olhar no sim, calendário junto. a Letícia Tipo, me férias, o dia off. Eu forçou. falei, vamos ver agora. Exato, ela me forçou a colocar esse dia off. Bom, assim, eu não preciso nem falar que eu tive um burnout alguns meses depois dessa conversa, né? Porque era muita coisa e eu também, mas que a gente e é interessante a gente falar disso, mas não queria começar a falar disso agora, que a gente tem que setar os nossos próprios limites. E aí as minhas coisas também estavam me levando a queimar e aí o meu cérebro me fritou, né? Porque tinham várias coisas que eu também não estava sabendo colocar limite e eu também não estava cuidando da minha vida, né? Mas isso é outra conversa, essa é outra formiga. Mas você falou um negócio que é super importante, o tanto de abuso que a gente ouve, o tanto de abuso que a gente recebe o tempo todo, né? E, eu lembro que eu tinha um manager que ele fazia bullying comigo. Hoje eu entendo que tem uma palavra, que é a palavra bullying corporativo, literalmente é o nome do que aquele cara fazia comigo, sabe? E era muito pior, porque aí você ser um pouco psicólogo nesse momento, ele representava as vozes sabotadoras e ruins que eu tinha dentro da minha cabeça. Ele era uma representação visual, assim, física. O que ele falava era o que as vozes que falavam coisas ruins pra mim na minha cabeça, sabe? Assim, quando você fala mal de você, você se maltrata dentro da sua cabeça, ele representava aquelas vozes. Então, foi uma época muito dura da minha vida. Eu me sentia refém daquela situação. Eu não sabia. Assim, coisa simples. Eu nunca esqueço. Eu ia ter uma viagem pra. Eu tava super empolgado que eu ia viajar pra Miami com o pessoal do trabalho. Não, eu ia viajar pra Nova York com o pessoal do trabalho, porque eu ia participar de um projeto. Eu ia ficar um final de semana em Nova York, depois ia pra New Jersey, depois um outro final de semana em Nova York, não sei o quê, porque ia ter um projeto. Eu tava super empolgado. Falei, nossa, eu sempre quis ter carreira internacional, moro fora do país por uma razão. Então, sempre tava super empolgado. E aí eu tava organizando as coisas e tudo mais. Aí no dia que eu tava saindo, eu tranquei o meu porquinho. Eu tranquei o porquinho, né? O que a gente chama de porquinho lá, o gaveteiro. E aí depois que eu tranquei o porquinho, eu nunca esqueço que ele me chamou, porque eu tinha uma menina no meu time. Uma das primeiras vezes que eu tava liderando uma pessoa. Eu era um analista sênior, júnior, pleno, sei lá. Enfim, toda uma situação esbagaçada. E aí eu nunca esqueço que eu tive que nesse dia, a gente. Presta atenção como a gente pagava a nota. A gente imprimia a nota, a gente pegava um carimbo, carimbava a nota, escrevia uns dados lá, data, sei lá, e levava no financeiro. Colocava ou numa lote ou levava direto financeiro. Entendeu? Era como a gente fazia. E isso nem era tão tempo atrás, viu, gente? Isso era tipo 2014, 2015, 2014, sei lá, 13, por aí. E aí, 2014 eu acho que era. E aí, né, eu nunca esqueço eu tranquei o porquinho e o carimbo tava lá e eu esqueci. Esqueci. Gente, eu tenho TDAH. Meu cérebro não registra tanta informação como outras pessoas que não têm TDAH. Esqueci.
Aí eu nunca esqueço que ele chamou a gente né, no cubículo lá no espaço e falou: porque você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção nessas coisas, porque imagina se você vai e você esquece o carimbo, e você deixou o carimbo na sua. Você deixou o carimbo, você levou a chave, porque eu deixava a chave do meu porquinho na mão. Né, acho que no meu chaveiro, não lembro, não lembro exatamente. E você levou a chave do seu porquinho. E aí, como é que fica? A gente não paga a nota, e aí a gente vai ter que pagar não sei quanto. Como se a gente não pudesse, tipo, pegar um carimbo emprestado, tipo, uma coisa simples, assim. E não sei o que, a gente não paga a nota, e aí se a gente não paga a nota, a gente vai ter vai atrasar tanto tempo, e aí a gente vai, e aí não sei o quê, e aí eu vou ser mandado. Tipo assim, uma coisa. Nossa senhora, o mundo ia acabar. Tipo, uma vez a gente tava trabalhando até tarde, a gente trabalhava muito até tarde naquela época, né? E aí, eu nunca esqueço que a nossa diretora, que virou minha chefe depois, eu amo ela até hoje, de paixão, é minha mentora de vida. Ela mandou um e-mail pra ele, copiando a gente, falando, gente, vocês estão trabalhando até tarde, tipo, super informal. Aí ele chamou a gente, chamou eu, mas uma outra pessoa botou lá, a gente falou, não, porque eu levei uma bronca da nossa diretora, porque ela falou que vocês estão trabalhando demais, a gente precisa ver isso pra entender o que tá acontecendo, porque eu que tomei, e não sei o quê. A gente falou, você tá falando do quê? Do e-mail que ela mandou? Ela copiou a gente. Sim, ela copiou a gente. E tava lá. Porque ela é super informal, ela é de boa. Ela falou, não, a gente viu, foi uma brincadeira. Tipo, ela não te deu uma bronca, ela foi super leve. Não, porque foi uma bronca, porque imagina... E assim, ele sempre falava o nome do presidente da empresa. Imagina se isso chega pro fulano. E era sempre a porra do nome do presidente da empresa, que ia mandar todo mundo embora. Falava, gente... E eu trabalhei com essa pessoa, sei lá quantos anos da minha vida. Olha, foi tortura psicológica, entendeu? Eu chorava pra ir trabalhar e eu nunca entendia por quê. E aí, por causa da minha falta de habilidade de me conhecer, eu achava que era culpa minha, que eu tava sendo imbecil e nanana, que eu tinha que aguentar. Aí eu nunca esqueço, nessa época dessa viagem, eu falei com uma gerente, ela falou, você já devia ter visto isso, né? E eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, você pode parar de me dar feedback? Eu tô um pouco cansado de receber feedback. Ela falou, nossa, por quê? Aí eu falei, 2% do que aconteceu. Ela abriu 2 olhos assim pra mim e falou, nossa... Você tem que falar com a nossa diretora, não pode ser assim. E eu lembro que a gente viajou, depois da viagem eu falei com a diretora, e aí a gente teve uma conversa, ela falou assim, olha, você não pode viver no inferno. Isso não é justo você viver no inferno. E eu lembro que eu dei um feedback pra ele sobre isso, levei ele num cafezinho perto da firma, dei um feedback pra ele, expliquei, e aí eu nunca esqueço que eu falava um feedback, ele me deu 3 feedbacks enquanto eu estava dando um feedback pra ele, dizendo pra ele as coisas que ele fazia, e ele me deu 3 feedbacks. Eu lembro que eu virei pra ele, depois do terceiro eu falei assim, eu não estou discordando do que você está falando, eu tô te falando como você faz. Você percebeu que eu tô tentando te dar um feedback e você tá me interrompendo pra me dar... Você já me deu 3 feedbacks? Já me deu 3 feedbacks. E eu só tô tentando dizer pra você como você me trata, né? E eu fiz esse teste uma vez. A gente literalmente, eu e uma outra menina que trabalhava comigo, a gente fez esse teste. Literalmente. Eu dei uma ideia e tinha outras pessoas na sala. Eu dei uma ideia e ele esbagaçou a minha ideia. Fez um monte de perguntas, me estraçalhou. Aí ela deu exatamente a mesma ideia, sem brincadeira, Letícia, com as mesmas palavras. A gente combinou isso. Ele falou, não, linda, sua ideia, incrível, não sei o quê. E aí depois eu descobri que ele tinha um bias negativo com homens, ponto. Homens que estavam abaixo dele hierarquicamente, ele maltratava, e homens que estavam acima dele hierarquicamente, ele era praticamente assistente pessoal. Capacho. Né? Exato. E aí os pares era uma coisa meio brother. Mas se era abaixo, minha filha, era só na porrada. Mas assim... Foi uma época muito difícil, mas pra mim foi muito importante viver isso, porque eu aprendi na marra a me defender, a criar meus limites, a procurar ajuda, a saber quais caminhos que eu consigo pra, tipo, me livrar dessa situação. Graças a Deus, depois de um tempo eu não trabalhei mais com ele, meus últimos anos naquela empresa foram trabalhando com essa diretora maravilhosa que eu amo de paixão, entendeu? Que me permitiram várias experiências incríveis, viajei vários lugares do mundo, por mais que a empresa não seja a melhor do planeta, eu vivi, tipo, muitas experiências muito legais, assim. Isso eu não posso reclamar. Porque a chefe era boa. Exato, é isso, porque você tem uma chefe. Porque quando você tem uma pessoa líder que é boa, que cuida de você, você se sente tão bem protegido. Eu lembro que na época da tribalização, né, eu trabalhei reportando para um executivo. E na época, eu tive alguns meses reportando dentro do RH antes de ser 100% tribalizado. E a diferença foi gritante, assim. Quando eu tava reportando pra uma pessoa no RH, eu me sentia protegido. Porque eu podia falar e essa pessoa me ajudava muito. A gente tinha uma relação de vulnerabilidade. A gente se falava de tempos em tempos pra, tipo, desabafar do que tava acontecendo, pedir ajuda, saber como é que a gente faz as coisas e nananã. E aí depois, quando eu fui 100% tribalizado, eu perdi isso. Porque por mais que a gente desabafasse, a pessoa não tinha autonomia nenhuma sobre mim. E eu tava com esse executivo que
foi abusivo comigo, foi absolutamente abusivo. Me ameaçou de basicamente travar a minha carreira, entendeu? Porque eu fiz umas duas coisas que ele não gostou, né? E aí, enfim, são coisas que, tipo, o impacto de uma pessoa líder é muito grande. Por isso que a gente tá falando, não seja líder. Para de ser líder. Não é É. glamouroso. Ô, Rê, e aí? Eu ia falar assim, você quebra a Não, você saúde tem. mental de muita gente. O fator que mais impacta burnout hoje em dia, gente, é a liderança. Você líder é o fator número um que impacta que impacta o seu time. E eu tenho certeza que eu fiz várias cagadas como líder quando eu tava liderando também. Criar confusão, de dar um feedback meia boca. E aprendi muito, levei muito na cara, fiz muita merda. Imagina, deve ter umas 2, 3 pessoas que me odeiam nesse mundo, deve ter falado, meu pai foi o pior chefe da minha vida. Entendeu? Mas é isso, a gente erra muito. A gente tá sobre muita pressão nesse meio do caminho. Porque você tem pressão pra entregar, você tem pressão do seu time, você tem pressão de cima, você tem pressão de baixo, tem pressão dos lados, você tem pressão dos. É um inferno trabalhar na posição de liderança. Você tem que gostar. Você tem que gostar. Se você tá pelo glamour, você vai fazer a sua vida dos outros inferno. Se você tá porque você Eu acho que gosta, diz aí, tem que Lê. gostar e tem que ter. Eu acho que para você ser líder, você tem que primeiro tem que querer, né? Aí tem que gostar e tem que ter um mínimo de habilidades para ser líder também, Uhum. né? Porque não adianta você querer ser, mas assim, você não sabe fazer, né? E eu acho que a gente ser líder impacta muito a gente pessoalmente falando, né? Você tem ali um time responsável, outras pessoas, né, dependem de você. Então tem muita coisa ali acontecendo. Eu acho que ser líder é uma evolução humana, não só profissional, assim, né, pessoal também. Completamente. E aí eu acho que só para dar o exemplo, assim, né, gente, eu já tive queda de cabelo, eu tava ficando careca por causa da situação que eu tava passando com uma pessoa que me liderava no passado. Então, assim, Uhum. não é mimimi, é sintoma físico, né? Uhum. E aí, Rê, eu queria puxar aqui, né? Então, assim, pensando, né? O que que você acha, assim, que essas pessoas que são líderes têm que fazer? O que que pode ajudar essas pessoas, né? Ou o que não fazer também? O que que você acha que faz sentido, né? Para ajudar para essas pessoas levarem em consideração quando estiverem liderando, aceitando, né, um papel de liderança? Boa. Bom, eu tenho algumas coisas a falar. Eu queria começar falando que a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, tá? A gente é ser humano e o ser humano é falho. Ponto. A gente tem que sempre lembrar disso. O ser humano é falho. E aprendo isso ainda da pior maneira possível, das melhores maneiras possíveis, com traumas e tudo mais. Eu e a Letícia trabalhamos, eu vou dar esse exemplo. Eu e a Letícia trabalhamos juntos em lugares diferentes. A gente já teve altas e baixas na nossa relação em relação a líder liderado. Já tive momentos onde a Letícia era uma chefe incrível, já tive momentos que eu queria jogar a Letícia da janela, né? E isso não impacta a relação que eu tenho com ela. A gente tem uma relação ótima e sempre teve uma relação ótima, porque a gente tem que lembrar que nós somos uns seres humanos falhos. Eu já levei muita porrada da Letícia também sobre como eu liderava, sobre como eu fazia as coisas. Eu nunca esqueço, um dia a Letícia falou assim: eu nunca vi você liderando, eu preciso ver como é que você é como líder ainda, né? E porque a gente é muito sincero um com o outro. Então, vamos lembrar primeiro que que a gente é ser humano, a gente é falho, a gente tá sempre em melhora, a gente tá sempre em evolução. Então você não vai acertar tudo, primeiro de tudo. Não queira vir com aquela coisa, esquece aquela ideia de que a pessoa líder sabe de tudo, é dona da verdade, é dona do conhecimento, é dona de toda a teoria. Essa é uma estrutura muito antiga, né? Você tem lideranças muito técnicas, é uma coisa muito de nicho esse tipo de liderança hoje em dia. Porque você precisa de alguém, você precisa saber o suficiente da sua área para você saber quais caminhos seguir para poder ajudar o seu time a florescer. Seu trabalho é fazer o time florescer. Você tem que estar constantemente evoluindo e se educando. Vai pra terapia, vai fazer terapia, faça terapia. Todo mundo precisa de terapia, mas você numa posição de liderança, principalmente, porque você tá lidando com gente. As suas decisões impactam a vida de uma pessoa. Você tem um impacto direto na vida e na saúde mental de uma pessoa, quer você queira, quer não. Né? Então, por isso que a gente falou muito sobre habilidades comportamentais, como inteligência emocional, sabe? Criar uma relação de vulnerabilidade, de confiança, né? E vai se tratar, gente. Porque se você começou a se sentir desafiada por uma pessoa do seu time, se você tá com medo de uma pessoa do seu time, se você acha que essa pessoa vai passar a perna em você, já tá errado. Já tá errado. Ou você tem a pessoa errada no seu time, que tá de fato passando a perna em você, ou você precisa tratar algumas coisas em terapia, entendeu? Porque tem tanto de história que eu já ouvi de líder que, tipo,
sabota o time porque tem medo de perder o lugar, sabe? E que bom que você perde o seu lugar. O seu objetivo é perder o seu lugar. Porque você vai pra um outro lugar melhor. Se você aprende a perder o seu lugar, significa que você tá pronto pra ir pra um lugar melhor, pra perder o seu lugar pra outras pessoas. Para que essas pessoas possam crescer e se desenvolver. É por isso que a gente traz essa quase que uma expectativa maternal, de certa forma, que não é verdade, porque trabalho é uma coisa, maternidade é outra coisa, mas no sentido de cuidar e desenvolver um ser humano, sabe assim? De ajudar um ser humano a florescer numa empresa, ajudar a entender, estar junto, esclarecer, desbloquear, né? Então você sempre tem que estudar, você tem que pedir feedback para saber como as coisas estão indo. Faça acordos, sabe? Assim, como você gosta de trabalhar, como que a pessoa gosta de trabalhar. Respeita as diferenças das pessoas. Cria esse ambiente legal, né? Então, isso é o que eu falo para líderes individualmente. Você tem uma série de coisas. Se você quiser gastar o seu tempo, gasta seu tempo aprendendo a lidar com gente, aprendendo as regras da empresa, aprendendo como que a empresa funciona, para você conseguir saber os caminhos certos para direcionar seu time, quando que você vai precisar entrar para poder ajudar seu time. Conheça o seu time, passa tempo com as suas pessoas, entendeu? Ai, mas eu tô nessa posição, eu odeio isso. Então sai desta posição ou desta empresa, porque isso vai fazer mal pra você e pros outros. Vai acabar destruindo. É que nem você tá num relacionamento tóxico. Você tá se forçando a estar num relacionamento com uma pessoa que você não quer estar no relacionamento. Isso vai ser destrutivo pras duas pessoas. Então, pega suas coisas e vai embora. Mas se desenvolve se você quer ficar. Aprende a entender que você é falho, o seu time é falho, as pessoas vão melhorar, as pessoas vão se desenvolver, você vai desenvolver. E você é um dos principais fatores impactantes nesse ambiente e nesse espaço. E eu acho que além de tudo isso, Rê, tem que estar confortável em dar uma notícia. Uhum. Dar feedback negativo, falar que a pessoa não tá indo bem, demitir eventualmente, né? Porque eu vejo que, no geral, as Eu sempre pessoas esqueço dessa parte, têm você sempre me lembra disso, Lê. Que é verdade, eu tô meio as pessoas, traumatizado eu com acho o que tem... layoff, mas você tem razão, você tem que saber a hora que precisa terminar esse relacionamento, né? Você tem razão, Lê. Mas assim, até o feedback ruim, eu falo, olha, isso aqui nós vamos fazer, isso aqui não vamos fazer, isso aqui não tá funcionando. Porque o que eu vejo muitas vezes, as pessoas vão fugindo das conversas difíceis até uma hora que ou deixa o liderado, a liderada de lado, Uhum. e não dá promove, mas a pessoa não sabe o que está acontecendo, ou você vai saber da notícia na demissão. Então, isso é Uhum. muito ruim para todo Uhum. mundo, né? Uhum. Então, eu acho que assim, a pessoa conseguir lidar com o conflito, lidar com uma notícia ruim é algo muito importante também. E por isso, voltando, a gente não Excelente. está falando que é fácil, né? Excelente. E aí eu acho que alinhar bem expectativas do que é esperado. Se você não sabe, como é que o funcionário, a funcionária vai saber, gente? Então você precisa saber, você precisa responder algumas perguntas para ajudar, né? O teu papel ali é remover as pedras do caminho, ajudar essa pessoa a evoluir, a entregar, né? E aí eu acho que seria legal também a gente falar um pouco, né, como liderado, como pessoa liderada, né, Rê? Como é que o que que a gente pode fazer? E aí, eu acho que várias vezes, ainda mais dependendo da senioridade do time que você está trabalhando, você precisa gerenciar o seu líder ou a sua líder, Uhum. né? Você precisa falar, olha, então, você tem que fazer isso desse dia, a minha expectativa é essa, eu quero trabalhar assim, isso aqui eu não vou fazer. Olha, eu quero ser promovido. E aí eu acho que uma fonte bem legal é o meu amigo lá, Luciano Responde, que tem o livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. E ele fala, Uhum. tem um capítulo que ele fala especificamente sobre isso. Eu acho que é uma coisa legal da gente pensar. E aí trazer esses pontos. Olha, o que que é esperado de mim? Né? O que que você quer? O que que eu preciso fazer para ser promovida, para ser promovido, né? O que que é sucesso nesse projeto? O que que não é? O que que você gosta de trabalhar? Qual que é o jeito? O que que você não gosta de jeito nenhum? Pelo que eu posso ser demitido, demitida? Então tem muita coisa assim que a gente como liderado pode fazer, né? E aí, eu acho que eu sempre olho, né? Quando eu tô vendo assim um trabalho e tal, eu quero fazer parte desse time, eu quero trabalhar com essa pessoa, porque você pode trabalhar na melhor empresa do mundo, pode trabalhar no Google, sei onde for, mas se o chefe não for legal, não for uma pessoa legal, que você não se identifica, não vai ser uma experiência boa, né? E aí eu acho que tem chefes ruins e tem chefes menos ruins, e tem sorte de ter chefe muito legal. Mas assim, eu acho que a gente tem que continuar procurando, né? Então, eu acho que um pouco assim, falando do lado do liderado, isso são esses os pontos assim que eu gostaria de compartilhar. Eu concordo, Lê, e já liderei você muito.
Não, mas a gente Eu que fazia digo, assim. adoro ser Não, liderada, exato. A Letícia gente. falava assim: o que, Ai, que eu tenho que fazer essa semana? Eu falava: tá bom, Lê, vamos lá. Não, mas faz todo sentido. Eu acho que tem uma questão de. No final do dia, é sobre boundaries, né? Limites. É sobre impor limites, deixar muito claro ali os seus limites com essa pessoa. Porque a gente, e aí é um ponto que eu aprendi a duras penas, a gente ensina, não é todo mundo que tem a habilidade de conhecer a gente tão fácil, então a gente tem que ensinar o outro como ele deve tratar a gente. Porque se você já for com um jogo muito aberto logo de cara e se entregar 100% logo de cara, no sentido de faça tudo comigo, faça todas as coisas que você sabe, assim, é assim que as pessoas aprendem que elas devem se relacionar com você. E aí elas acabam, né, se aproveitando disso, ou quando você fala, não, pera, eu tenho um limite aqui, é estranho porque você está mudando a dinâmica do relacionamento, né? E não é todo mundo que tem a inteligência emocional ou a capacidade de entender que a dinâmica está mudando e que a gente precisa conversar sobre essa nova dinâmica e entender o que está acontecendo, o que mudou, beleza, daqui para frente, porque é isso. De novo, nós somos seres humanos falhos que estamos em constante desenvolvimento, né? E é isso, assim, aprendi muita coisa duras penas e a dificuldade realmente, né? E de novo, faça terapia. Né, se você puder acessar a terapia, se você tiver como acessar a terapia, faça a terapia. E se mesmo assim nada disso tá funcionando, gente, vai embora. Vai embora dessa empresa. Eu tenho uma história muito interessante disso. Tem um amigo meu que trabalhava, ele era cientista. Trabalhava numa health tech, cientista, no laboratório fazendo vários testes pra ver lá, enfim, bonitinho, se a solução da empresa funcionar, como é que ia fazer, enfim, várias coisas super interessantes. E a liderança desse time não sabia de nada, assim, ela não sabia de nada do negócio. As ideias geralmente não davam certo, eram umas coisas nada a ver. E era uma liderança super difícil de lidar. Porque, primeiro, que era uma pessoa que tinha um viés negativo com mulheres, então a única mulher do time era praticamente ignorada, tudo que ela falava ela era sempre recebida com críticas. E aí, o meu amigo era meio que o queridinho dessa chefe. Então, ele, tipo, tudo que ele falava, 80% das vezes a chefe ouvia e aceitava e recebia, né? E aí, o que eles faziam? Na reunião de planning semanal, eles tinham uma reunião de planejamento toda semana, eles combinavam o que eles iam falar, né? O que eles iam falar antes, quem ia falar o quê, como eles iam falar, pra eles tentarem conseguir as ideias dele ir pra frente, porque as ideias dele sempre davam certo e as do chefe não faziam o menor sentido. E aí, se dava errado, a culpa era do time, nunca era dela, porque a ideia nunca foi dela. E pra dar certo, era ela que tinha que ter tido a ideia. Então, o que eles faziam? Eles faziam um plano antes da reunião de planejamento. E aí, depois que a reunião de planejamento acabava, eles davam desculpa, eu tomar um cafezinho. Você quer tomar um cafezinho? Quero. Eles se enfiavam numa sala e faziam um planejamento da semana de como eles iam fazer os testes corretos para conseguir entregar o que eles de fato precisavam entregar e escondido dessa chefe, inclusive, para no final falar que a ideia foi dela e que, ai, deu certo, inclusive a gente tá fazendo esse negócio aqui, entendeu? Então, tipo, isso é absolutamente não ideal, tá, gente? Isso é um ambiente horrível de trabalho. Inclusive, não preciso nem dizer que ele não tá mais lá e a empresa quebrou. Né? Porque tem outras coisas que eles faziam, tipo vender dados falsos. Mas tudo bem. E aí você tem que criar quase que um kit de sobrevivência para poder não dar uma surtada nesse ambiente de trabalho, né? E aí é muito interessante, porque a gente falou do líder, a gente falou do ser humano, mas a gente tem que lembrar que tem uma empresa, que tem uma instituição por trás dessas relações, né? E se tem uma coisa que a gente que tá gosta de ganhando falar. dinheiro, né? Exato. Se tem uma coisa que a gente gosta de falar nesse podcast, é com você, executivo, é com você, firma. É com a firma sobre qual que é o papel que você tem nesse rolê todo. E se eu puder adicionar alguns pontos, eu queria trazer 2 principais pontos que, para mim, são muito importantes quando a gente fala de liderança. Primeiro, olha para o hoje. Quem são as boas lideranças que são reconhecidas como boas, não pelos times, mas pelos tomadores de decisão? Quem são as pessoas que são sempre bem vistas e que vão pra frente? Essas pessoas são uma representação real do que a sua empresa é na prática em questão de performance e cultura. É uma representação real. Porque se essas pessoas estão crescendo, evoluindo e não sendo penalizadas, isso significa que são esses os comportamentos e esses os perfis que você reforça, reconhece e gosta. Se essa pessoa é uma péssima pessoa líder, isso fala muito sobre a sua empresa. Isso significa que a sua empresa desenvolve e prefere líderes ruins. E aí, quando você pensa, nossa, por que os nossos resultados não estão bons? Tá? Aí comece por essa teoria. E o segundo ponto
E aí conecta com o segundo ponto, que é, você precisa ter uma filosofia clara de liderança. Você precisa ter clareza do que você espera dessas pessoas. Que eu brinco que são os 10 mandamentos de liderança, ou que eu brinco que é tipo o seu guia de liderança. É algum lugar que fala o que a gente acredita que é a liderança aqui. Tem muita coisa pronta de mercado, tem muita coisa simples, tem muita coisa que nunca vai mudar, que é feedback, desenvolvimento de carreira, tudo que a gente falou aqui. Mas além disso, o que a sua empresa acredita? Às vezes você vai trabalhar numa empresa que você espera que as suas pessoas líderes tenham tempo executando também. Ou a sua empresa não, você não quer que os seus líderes ponham a mão na execução nenhuma. O papel dessas pessoas é ter muita habilidade de conversar, de lidar com stakeholder, lidar com outras áreas, lidar com o time, com outro. Que isso é mais importante, e liderar e desenvolver, né? Então você precisa ter claro o que você quer dessas pessoas e reconhecer baseado nas suas regras. Porque se você não reconhece baseado nas suas regras, você cria um desses ambientes que eu tenho certeza que meio dos vocês estão ouvindo, estão pensando, tipo, a gente fala tanto que a gente trata o ser humano bem, mas o meu chefe, que já me xingou, né, várias vezes, já me maltratou horrores, já foi bem abusivo, não, eu reclamo e nada acontece, né? Inclusive, já fui chamado de viadinho uma vez no elevador pelo meu chefe. Gostou? Ah, tudo! Enfim, Lê, abra seu coração, o que uma empresa poderia fazer É, também. então, eu acho que, só ampliando, assim, como é que ter uma liderança ruim pode impactar na empresa, né? A gente teve recentemente o caso de um garoto de um escritório de legal, né, de advocacia, um Verdade. escritório aí de advogados famoso que, Alerta de gatilho, galera. Suicídio, alerta de gatilho sobre suicídio. Atenção. assim, então a gente teve o caso de um garoto funcionário de um escritório de advogados, né, que se jogou do prédio. Isso tem um risco reputacional gigante para a empresa, né? Estão pensando do lado de negócios, mas como ser humano, se eu tivesse na liderança dessa empresa, ou se eu fosse a líder dessa pessoa, assim, para mim seria muito difícil de lidar com isso. Então, eu não gostaria de estar à frente de uma empresa que compactuasse com esse tipo de liderança, que não está prestando atenção no funcionário. Eu ouvi recentemente um depoimento de uma pessoa que trabalhava em uma grande empresa também, que o chefe jogou o computador nessa pessoa, né? Sim, é isso. E eu já tive líderes que assediavam várias mulheres do escritório. Então, se você, como empresa, você quer ter uma reputação, não deixe pessoas assim na liderança, porque isso pode escapar na mídia, mas assim, as pessoas se falam, né? O mundo corporativo é muito pequeno, então uma pessoa vai falar para outra e vai queimar essa empresa, né? Então, você fechar os olhos tem um risco grande de negócio também, né? Imagina se os teus clientes descobrem isso, né? Enfim, então eu acho que como empresa, não acho que faz muito sentido até financeiramente você ter líderes ruins. E aí, dado isso, papel de contratar, treinar, desenvolver essas pessoas é da empresa. Porque se tem um líder ruim, a culpa não é do líder ruim, é também. Mas quem deixou esse líder ruim nessa posição foi a empresa. Então, assim, a empresa precisa criar mecanismos de entender como esses líderes estão performando, de ter canais de denúncia, se alguma coisa, né, estiver acontecendo, pesquisa de clima para entender como é que está ali, né, o clima em cada uma das equipes. Você precisa ter jeitos de monitorar isso, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer é de ter definido o que é esperado do líder dentro daquela empresa, o que é, o que não é o papel do líder, né? E aí, se você não sabe fazer isso, a empresa procura ajuda. A gente pode ajudar, por exemplo. Mas tem muito jeito de, né? Podemos Sim, ajudar a gente sempre. ajuda. Olha só, a gente trabalha com isso, passada. E não são coisas fáceis de fazer, mas a gente tem um mínimo que precisa ser garantido. Não é o chefe perfeito, a chefe perfeita, mas a gente precisa fazer o mínimo, né? E se você tem um líder ruim, ou uma líder ruim, isso impacta muito a entrega. Porque a pessoa, às vezes, ali tá superdimensionando o time, ou não tá cobrando o suficiente do time, por aí vai. Então, às vezes, você fica, assim, anos com uma pessoa ali que poderia ter um time muito menor, gastando muito menos, né? Ou você poderia tá fazendo muito mais coisa, alavancando muito mais a empresa e você deixa de fazer e ainda tem uma reputação ruim no mercado. Exato. Então, acho que no geral é isso que a gente queria trazer. Essas são as principais mensagens. A gente quer, né, ajudar o líder, que é um papel muito difícil. Então, em resumo, né, Rê? Então, assim, líder é muito difícil liderar. Se você não sabe se é isso,
procure um outro trabalho, dentro da empresa, ou tenta ser um especialista, né? Para você evoluir, hoje em dia, a grande maioria das empresas tem uma carreira em Y, então você pode continuar crescendo, se desenvolvendo sem ter um time. Liderado, deixe os seus limites claros, expectativas claras, tenha todo o apoio de terapia, amigos e afins, e gerencie o seu líder, né? Coloque os seus limites. E se nada disso Empresa, for ter respeitado, boa. funcionário, vai embora. Vaza. A gente sempre vai falar, vai embora dessa empresa, porque se os seus limites, mesmo depois de você ter imposto, eles não vão funcionar, são coisas que nunca vão ser negociáveis, porque os seus limites são para cuidar, autocuidado. A empresa não está cuidando, não está lidando com o seu autocuidado, não está respeitando, pega outras coisas e vai embora. Essa empresa não serve para você. Quer dizer, não precisa pedir demissão no dia seguinte, né? Assim, procura outro emprego, aí quando você tiver um emprego, você vaza. Mas é isso, assim, procura um outro lugar, porque senão vai fazer, no longo prazo, vai te fazer mal na saúde, na vida e tudo mais. A empresa tem a responsabilidade de entender, monitorar, né? Entender se essa pessoa líder está performando ou não e como está se comportando. E se não estiver fazendo as coisas minimamente aceitáveis e até legais, também tem a responsabilidade Exato. de deixar essa pessoa ir embora, né? Cria esse E aí espaço, eu né? A acho que empresa cria o. Como fala, não é o framework, ela cria o espaço onde a relação líder-liderado acontece, né? E aí você tem que colocar os botõezinhos certos que funcionam a liderança para onde você quer ir, né? São todos esses pontos que a gente falou. Cria os fundamentos onde as pessoas vão andar, né? Senão. Ou às vezes nem cria, né? Enfim. E aí e, cada coisa funciona de um jeito. e eu acho que não cria, é uma escolha também, né? Uhum, Você vai colher os frutos disso. Não sei, acho que se fosse a nossa empresa, provavelmente a gente faria uma coisa legal, né, Rê? uhum, uhum, uhum. A gente quer dar uma boa experiência para as pessoas. E assim, acho que a gente trouxe aqui algumas das histórias de horror que a gente já passou, mas se vocês tiverem também histórias, quiserem mandar pra gente, acho que a gente vai adorar ouvir. E a gente deseja boa sorte aí para vocês, líder, liderado, empresa, que o negócio não é fácil. Não é fácil, E tamo principalmente aí, com essa falta de precisando grana que tá atualmente, né? Essa questão de. Inclusive, assim, né? Isso é um resultado também de várias decisões ruins que a gente tomou, das né? empresas. Uhum. Ai, que emoção. Mas é isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, por terem ouvido esse episódio. Mandem as histórias de vocês. Quem sabe a gente lê no próximo episódio. Obrigado por estarem aqui. E é isso aí, galera. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aí se divertido, se identificado. A gente se fala. Um beijo. Tchau, meninas!